E agora, meus amigos, prestem atenção neste artigo, que foi embasado neste artigo. Mas o artigo é meu, tá? De minha autoria. Só que eu tive, porque é um artigo muito pobre, com informações bem rasas, e eu tive que melhorá-lo. Né? Isso, né? Melhorar, porque faltava muita coisa. Então prestem atenção. Será que Loirão vai cumprir a sua promessa? Parte do governo americano não quer revelar a verdade sobre os OVNIs, porque os considera demoníacos. Demoníacos. É isso mesmo que você está lendo. Pois é. Vamos entender isso detalhadamente. Loirão ordena a desclassificação de arquivos de OVNIs, a verdade está sendo revelada, mas há resistência interna muito forte. Esse texto foi atualizado no dia 24/2, ontem. O presidente Loirão deu um passo histórico. Ordenou que a agência de 3 letras e outras agências de inteligência entreguem informações sobre OVNIs e UAPs, incluindo arquivos relacionados à vida extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e tecnologia de origem desconhecida. Ele afirmou publicamente que vai iniciar o processo de identificação e divulgação desses documentos. Então é uma promessa. Então não tem mais como voltar atrás. Loirão promete, Loirão cumpre. É só conhecer o histórico dele. Mesmo porque, se o Loirão não o fizer, ele ficará em descrédito total. Então não tem retorno. É até uma questão de sobrevivência política agora. Então não é uma questão de querer. Loirão vai ter que fazer. Terminando com a frase: Deus abençoe a América. E esta pode ser a decisão mais difícil do Loirão. Porque essa pode mudar tudo de uma hora para outra. O mundo inteiro. Então, quando a gente fala da Ucrânia, a gente fala da Europa, do Brasil, da Venezuela, comparando com isso, é peixe pequeno, é coisinha de nada. Porque isso pode remodelar o mundo inteiro. Virar o mundo de ponta cabeça de verdade. Seria um ponto de ruptura civilizacional, uma quebra de paradigmas. Então, comparado com outros problemas geopolíticos, vamos ser sinceros aqui, não é nada. Então, esta é a maior ação do Loirão de um presidente dos Estados Unidos da história. Isso acontece em um momento que pressão é enorme. O Congresso liderado por nomes como Eric Burson, Tim Burchett, Ana Paulina Luna, exige acesso físico às instalações restritas ligadas ao APS. E o Loirão cedeu essa permissão. Então, eles vão poder ir fazer uma inspeção em certos locais que supostamente detêm tecnologia reversa, corpos não humanos. Eles já receberam essa autorização. E é claro que será um perigo muito grande. Né? Como vocês sabem, outras pessoas tentaram fazer isso e foram recebidas de forma agressiva e até ameaçadora. Eisenhower tentou fazer isso, o vice-presidente, depois do Johnson, também tentou. Então é algo ousado, bastante ousado. E Loirão falou, façam acontecer. Faça acontecer. Deu essa ordem. Burleson, próximo do Dr. Steve Greer. O Eric Burleson é muito próximo ao Dr. Steve Greer. Confirmou que Loirão foi totalmente informado sobre a alegação de naves recuperadas e seres não humanos. Ele está a par de tudo. Segundo o Eric Burleson e o próprio Dr. Steve Greer. A resistência interna, uma visão demoníaca do fenômeno. Já começou. Já começou a desinformação. Parte do aparato de inteligência do Estado profundo resiste ferozmente à divulgação. O cineasta britânico Mark Christopher Lee, que a priori foi ridicularizado, debocharam dele. Eu vi aqui, no dia que eu falei dele, meus amigos, nos comentários do canal, pessoas debochando do Mark Christopher Lee. E cada dia que passa, demonstra que ele tinha razão. Eu só quero ver essas pessoas, pelo menos, terem a hombridade de pedir desculpas, mas não vem ao caso. Não precisa pedir, não. Revelou que oficiais militares de alta patente acreditam que o fenômeno UAP não vem de outros planetas, mas de dimensões espirituais obscuras. Vejam como eles conseguem mesclar a verdade com a mentira.
o que seria ligado a demônios bíblicos. Eles temem que expor essa origem cause pânico, especialmente entre a comunidade evangélica, que poderiam interpretar como cumprimento de profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. Olha eles colocando as asinhas de fora, suas garrinhas de fora. E eles já estão trabalhando arduamente. Lee menciona a Elite Collins. O que seria a Elite Collins? É um grupo da inteligência que trabalha com arquivos ultra secretos, altamente compartimentados, que detém a narrativa sobre o fenômeno. São aqueles caras que são responsáveis pelo acobertamento de décadas, em outras palavras. E a gente sabe para que eles trabalham. Elite Collins, meus queridos, é um outro nome para Majestic 12. Aliás, eles utilizam vários nomes diferentes. Um suposto grupo secreto que controla a narrativa de WAPs há décadas. Na verdade, desde os anos 50. E insiste que as origens demoníacas devem ser escondidas para evitar colapso institucional. A resistência não é só técnica, é teológica e ideológica. Coisa que o Dr. Greer já fala há 35 anos. Tudo que o Dr. Greer falou está se cumprindo, está se mostrando verdadeiro. Na íntegra, minuciosamente, em todos os detalhes. O Congresso e as evidências dos seres interdimensionais. Ana Paulina Luna, após acessar relatórios confidenciais, afirmou na TV, tá aqui para vocês a fonte, há evidências de seres, palavras dela, tá? Abre aspas. Há evidências de seres interdimensionais que podem operar através do espaço-tempo que temos atualmente. Ela citou casos onde tecnologia não humana desativou armamentos avançados, concluindo, essa tecnologia não foi criada pela humanidade, fecha aspas. Meus amigos, esses escuros são os mestres da enganação e da mentira. Então eles pensaram o seguinte, vamos mostrar os arquivos para Ana Paulina Luna. Lembra que o Dr. Greer já falou, Ana Paulina Luna ela é muito bem intencionada, mas ela não é qualificada. Então é fácil de ludibriar ela. Vamos fazer o seguinte, vamos passar esses documentos para ela e ela vai falar dos seres interdimensionais. Isso, ela vai falar que os seres interdimensionais são reais e na sequência a gente vem afirmando, a gente vem com a narrativa. Sim, são seres interdimensionais demoníacos. Todos os seres interdimensionais são do mal, inclusive a dama que trabalha com o Chris Bradson, o Raziel, todo mundo do mal. E o público vai acreditar, porque eles são demônios. Entenderam, meus amigos, a jogada? Tá entendendo o pulo do gato? Já armado, a verdadeira arapuca? Pois é. Quem lê o livro Projeto Bluebeam, porque eu vejo um monte de gente falando, Projeto Bluebeam, tudo, tem gente que acha que tudo é Projeto Bluebeam. Mas nunca leu o livro do Sérgio Moniz na vida. Até mesmo para você comentar, no mínimo, o mínimo que você poderia ter feito é ler o livro do Sérgio Moniz, do Quebec, falecido nos anos 90. O roteiro que o Sérgio Moniz, nos anos 90, 1994, disse que iria acontecer, já está acontecendo. O deputado Gerrit Moscovitz questionou. Moscovitz, desculpem. Tá aqui. Moscovitz acusa o governo dos Estados Unidos de mentir sobre o APS, postos aéreos não identificados. Abre aspas. Se não há nada lá, por que estão tentando impedir que isso venha à tona? É uma ótima pergunta. Pois é. A luta pela verdade passou do limite perigoso com relatos de ameaças físicas e desencarnes suspeitas de denunciantes que tentaram falar abertamente. A congressista Luna disse que existem relatos de represálias violentas e até desencarnes suspeitas de denunciantes que tentaram falar perante o Comitê da Supervisão. Abre aspas. Há relatos de pessoas sendo ameaçadas fisicamente e até mesmo desencarnes suspeitas associados a pessoas que se apresentaram como denunciantes. Eles estão tentando manipular. Porém, meus amigos, eu tenho uma esperança, porque a Ana Paulina Luna é próxima do Eric Burson. O Eric Burson está a par do que está acontecendo. A Ana Paulina Luna suspendeu uma visita do Dr. Steve Greer, que é preocupante.
Porém, espero, viu, Eric Burson? Fala com essa mulher aí. Fala com ela urgente. Porque ela, sem saber, está sendo manipulada pelos escuros. Toma cuidado. E o Eric Burson sabe disso. Em resposta a essa intimidação, o advogado Danny Sheehan, está aqui também na TV. Danny Sheehan também se manifestou. Pediu ao presidente, meus amigos, só tem 3 pessoas nos Estados Unidos que realmente entendem a situação, de verdade. Um deles é o Danny Sheehan. Outro é o Dr. Steve Greer e outro é o Richard Dolan, que estudam isso há décadas. Décadas. São pessoas que se prepararam, são pessoas qualificadas para realmente interpretar o que está acontecendo. Quem não fez o devido dever de casa, tenha a humildade de aprender com quem fez. Porque senão, infelizmente, será enredado por mentiras e por narrativas falaciosas. Chegamos no momento decisivo. Não há espaço mais para desinformação. Em resposta a essa intimidação, o advogado Danny Sheehan pediu ao presidente que emita uma ordem executiva forte e obrigatória para desmantelar instalações clandestinas. Com autorização, busca e apreensão. Intimidação de pessoas também. Lembrando que isso já foi sugerido pelo Greer há 2 anos atrás. E agora a nova tática do Greer é uma força-tarefa. Uma força-tarefa independente para reunir as provas, as evidências. Para o Loirão estar muito bem respaldado. Para ninguém alegar, mas você está falando isso, mas a CIA está te contradizendo. A CIA trabalha para uma organização espúria. O que eu estou trazendo aqui é a verdade. Eles são traidores. Estão entendendo, meus amigos? Porque uma facção vai vir com a narrativa espúria. Eles já colocaram as suas garrinhas de fora. Loirão tem que ter pulso, firmeza nesse momento. Sheehan alerta que sem uma ação direta da Casa Branca, as agências de inteligência vão continuar escondendo ou manipulando registros históricos do que hoje chamam de fenômenos anônimos não identificados. Cronograma da desclassificação, datas importantes para 2026 estão ventilando nos corredores do Congresso. Presta atenção. Apesar da resistência, datas importantes já estão marcadas e podem mudar o rumo da história da humanidade nos próximos meses. 1º de maio, dia do trabalho, hein? De 2026. Uma fonte de alto nível de Washington deve fazer uma coletiva de imprensa formal para explicar detalhes sobre a natureza interdimensional e espiritual do fenômeno. O problema é que esse camarada aparecer e falar, não, eles são demônios, são seres negativos. Este é o perigo. Este é o perigo real. Estão compreendendo? 8 de julho de 2026, no 79º aniversário da Casa Roswell, o presidente Loirão planeja um discurso forte para confirmar a recuperação de provas físicas. Interessante. É uma batalha. É uma verdadeira batalha. A batalha pela divulgação. Estamos vivendo, testemunhando nesse momento. Agora, porém, também no dia 1º de maio, a gente pode ter uma revelação real, com a presença do Chris Bradson e do Dr. Greer, que seria maravilhoso. Da presença interdimensional, já imaginaram? Chris Bradson junto com o Dr. Steve Greer, junto com Jake Barber, provando o fenômeno através de um protocolo de contato. Aí seria épico, seria lindo e maravilhoso. Porém, eles já estão trabalhando na surdina para implementar, para empurrar a sua falsa narrativa. Então, uma verdadeira batalha. Uma verdadeira queda de braços em curso. Comentários. Vamos compactar isso, como diria o Dr. Steve Greer. Richard Dolan, tá aqui ele, fez um pronunciamento recente. Também é um especialista, todo o meu respeito e admiração. Richard Dolan levanta um ponto crucial sobre o acesso presidencial aos arquivos de OVNIs. Mesmo presidentes como Obama e Bill Clinton podem ter buscado respostas e não encontrado nada. Sim, tanto é que eles tiveram acesso negado. Ambos. Sem falar também do presidente do JFK, que foi o mesmo caso, só que o JFK foi algo mais extremo, ele acabou pagando com a própria vida. Pois é. Vamos dar continuidade.
E pode ter buscado respostas e não encontrado nada, porque o sistema de sigilo foi construído para persistir, durar para sempre. Então ele se auto-mantém, se autorregula também. Independentemente de quem ocupa a Casa Branca. Ele envolve o Departamento de Defesa, empresas privadas, as empresas contratadas, que estão ligadas diretamente ao complexo industrial militar, e uma estrutura de compartimentação tão profunda que o presidente em exercício pode receber apenas versões editadas ou distorcidas. Se Loirão se limitar a essas fontes desclassificadas, controladas pela agência, ele acabará entregando exatamente o que essa estrutura quer. Uma versão diluída e tendenciosa. Essa narrativa apontaria para uma ameaça à segurança nacional, apresentando as entidades não humanas como hostis por natureza. Primeiro, seres interdimensionais demoníacos. Depois, seres físicos como reptilianos, que teriam se aliado a esses seres interdimensionais para invadir a Terra. Este seria o roteiro. Aliás, esse roteiro já está armado. Para piorar, pode usar tecnologia da voz de Deus, como foi proposto no livro Projeto Brubi. Aqui, o livro aqui. Serge Monast, autor, Projeto Brubi. Aqui uma entrevista antiga, da década de 90, que eu recuperei um print, do Serge Monast. Está aqui para vocês. Isso ele falou no início dos anos 90. Projeções de áudio e vídeo avançados para encenar entidades angélicas, manipulando vários ramos religiosos, empurrando para um apocalipse final destrutivo. Isso faria muitos esperarem um arrebatamento. É nave Jerusalém. Isso é desinformação, tá, meus queridos? Não, olha, desculpa falar, mas é desinformação. Inclusive, o Serge Monast já fala isso desde os anos 90. É só ler o livro dele. Como sugerido por Serge Monast, Quebec, Canadá, autor e denunciante do projeto Brubi. Entenderam? Uma verdadeira balbúrdia. Encenação. Então começa assim, seria esse o plano. Os primeiros seres interdimensionais. Como a Ana Paulina não está falando, são seres interdimensionais, porém são demoníacos. Ah, eles trabalham com reptilianos também, que são seres físicos. Ah, o mundo vai acabar. Como o mundo vai acabar? Vão aparecer, utilizando a voz de Deus, que são ondas eletromagnéticas, pulsos eletromagnéticos, que vão diretamente no seu cérebro. Tá? Análogo ao que acontece, por exemplo, na síndrome de Havana, só que é algo mais avançado. Colocam vozes literalmente na sua cabeça e você vai acreditar que é Jesus, que é Maria, que vocês têm que ir para um local, para o arrebatamento. Aí essas pessoas serão desencarnadas e as pessoas vão acreditar que elas foram arrebatadas. Para criar o quê? Confusão. É isso. Serge Monast. Pois é. Por isso, o Loirão precisa ser municiado pela força-tarefa independente, formada por agentes da lei, juristas, advogados e militares, onde o Dr. Greer atua como consultor direto. Ele não pode dar margem para que narrativa seja sequestrada. Greer alerta, Loirão tem que ser rápido e certeiro, sem deixar brecha para narrativas mentirosas. Em primeiro lugar, o segredo é mantido em cima da Lei de Segurança Nacional. Orçamento secreto, alta classificação, compartimentação e programas de acesso especial. Quem lidera isso é uma cúpula obscura, uma ponta da pirâmide, em que seu núcleo é descrito como os antigos Majestic 12. Lembrando que eles usam vários nomes diferentes. Provavelmente eles nem usam mais esse nome. Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros de Jeová e etc. Referência invoca entidades obscuras através de magia negra eletrônica. Ou seja, magos negros que utilizam equipamentos psicotrônicos para potencializar as suas capacidades psíquicas para invocar seres negativos. O impressionante é que eles utilizam grupos fanáticos de segundo escalão que trabalham para eles sem saber. Isso é inteligente demais. Então a pessoa coopera com você sem saber que está cooperando. Ele realmente acredita na causa. Então ele acaba sendo um servo fiel. Entenderam? Que é muito mais eficiente do que você cooptar pessoas sabendo que tudo é uma armação. Muitos religiosos radicais, para manter seu poder e grupos de gananciosos que no fim ajudam a estrutura. Então tem os Majestic 12, tem os fanáticos, tipo Talibã, nesse nível aí de fanatismo, jihadistas, nesse mesmo nível. Tá? E
Também os gananciosos. Interessante. E os Majestic 12 invocam entidades malignas. Impressionante. Realmente é algo muito inteligente. Para manter seu poder e grupos de gananciosos que por fim ajudam a estrutura. O grande ponto comum é que une todos é manter o segredo e o status quo. Eles têm isso em comum. Todos querem o quê? Suprimir as tecnologias. E odeiam extraterrestres. Odeiam. Esse é o elo que não quebra, mesmo entre grupos aparentemente diferentes. Esses fanáticos odeiam extraterrestres porque na visão deturpada, desvairada deles, e eles acreditam que são religiosos e são seguidores de Cristo, quando na verdade seguem outra coisa. Infelizmente. Lembrando que o próprio Greer fala que existem muitos religiosos moderados que vão aceitar e estão trabalhando, ajudando, cooperando na divulgação. Inclusive do Vaticano. Isso desvalidaria a verdade de Cristo. Eles acham que o mundo precisa ser arrastado para uma batalha apocalíptica e o caos para que Cristo possa se manifestar na Terra e estabelecer seu reino. Aquela turminha do quanto pior, melhor. Não, o mundo tem que ficar cada vez pior, porque se o mundo melhorar, Jesus não volta. Eu já vi isso, meus amigos. Com certeza vocês já viram também. A pessoa apostando no pior. Então ele vibra quando o mundo fica em caos, quando tem guerra, quando tem devastação, porque ele fala, olha, está cumprindo as profecias, assim Jesus poderá voltar e estabelecer seu reino. Uma visão totalmente deturpada, fanática. Por mais surreal que pareça, e é surreal mesmo, isso é realidade. Tanto é que o príncipe Albert Liechtenstein, que tem influência na realeza europeia, ele é muito influente, praticamente toda a realeza europeia, confessou isso na cara do Dr. Greer. Palavras dele, abre aspas. Meu desejo é que as pessoas odeiem os extraterrestres, para que Cristo possa voltar à Terra. Fecha aspas. Então, a visão do Mark Christopher Lee não realmente está pautada na realidade, como demonstrei para vocês. Segundo ponto. Pessoas comuns, pesquisadores, influenciadores, muitas vezes não sabem diferenciar um ser interdimensional puro, real, onde ele mesmo é a tecnologia, com seres plasmáticos que podem transitar entre densidades de dimensões, seria um exemplo. Lembrando que nem todo ser interdimensional é plasmático, mas todo ser plasmático é interdimensional. De seres físicos que usam tecnologia transdimensional, que podem reproduzir tecnologia interdimensional parcialmente. Isso seria a tecnologia transdimensional que é utilizada por seres físicos. Esses seres físicos podem reduzir a massa próximo de zero, como foi demonstrado, por exemplo, no experimento Kowalski-Frost, de 1927, que eram cientistas poloneses. Tanto é que o Bigodinho invadiu a Polônia justamente para se apoderar dessa tecnologia. Portanto, a missão da atual administração é driblar as falsas narrativas, uma organização espúria que planeja há 70 anos uma falsa invasão para manter o status quo. A luta é grande, mas a verdade está mais forte do que nunca. Demis Viana, dia